Brasileiro é preso ao cruzar de barco ilegalmente do Canadá para o Michigan. Eleições brasileiras. Consulado-Geral do Brasil na Flórida orienta eleitores sobre locais de votação. Nas eleições norte-americanas, pesquisa mostra aumento de participação de imigrantes naturalizados como votantes e candidatos. Festival de Cinema Brasileiro em Miami vai eleger nesta semana, por voto popular, o melhor filme do ano. E hoje é dia da cachaça brasileira. Saiba como e por que a nossa bebida destilada é uma das mais consumidas no mundo. Então é um produto super aceito aqui, eles adoram, assim como eu, e acredito que todo brasileiro gosta. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um levantamento mostrou que bateu recorde nessas eleições de meio mandato o número de candidatos norte-americanos de primeira geração, ou seja, filhos de imigrantes que nasceram aqui ou se naturalizaram no país. Segundo pesquisadores, o engajamento, principalmente dos latinos na política nos Estados Unidos, se deve principalmente pela retórica anti-imigração dos anos de Donald Trump. Hoje, os norte-americanos de primeira geração representam 10% da população votante nos Estados Unidos. Os estados com maior expressão nesse quesito são Geórgia, Arizona, Nevada, Pensilvânia e Flórida. Analistas dizem que a crescente demografia de cidadãos naturalizados tem o potencial de se tornar um bloco eleitoral capaz de decidir eleições aqui no país. Com isso, os principais partidos dos Estados Unidos, o democrata e republicano, trabalham para conquistar essa parcela da população, mais ainda nos estados com as disputas mais acirradas para as eleições de governador, como é o caso da Flórida. O mesmo levantamento sobre o eleitor recém-naturalizado, feito pela Axios, também quis analisar a presença dessa turma de primeira geração dentro da política. Segundo a pesquisa, cresce cada vez mais o número de imigrantes em cargos públicos. Dados da New American Leaders mostram que hoje 42% dos cidadãos naturalizados que atuam nas legislaturas estaduais como candidatos são latinos. Um exemplo vem de Massachusetts, onde 3 brasileiros venceram as primárias das eleições para deputados estaduais pelo Partido Democrata. A Priscila Souza, de 34 anos, natural de Minas Gerais, é uma delas. É uma honra ser eleita como deputada estadual. Com muitos votos dos brasileiros eu consegui me eleger aqui, votos americanos também, mas foi com o apoio da comunidade brasileira que foi essencial. E eu me sinto muito honrada e sinto o peso da responsabilidade agora de fazer um bom trabalho para a nossa comunidade. Eu sei que nós trazemos uma bagagem pesada de política do Brasil, mas nós estamos aqui para fazer o melhor possível e mostrar que o sistema aqui é diferente. E quanto esse ano tem sido um ano maravilhoso. Esse ano eu fui eleita presidente do comitê escolar, tem sido uma honra. Fui a primeira imigrante aqui na cidade de Framingham e agora a primeira mulher imigrante a ser a brasileira a ser eleita a deputada estadual para a cidade de Framingham, para representar essa zona eleitoral aqui na cidade de Framingham. E tem sido um ano extraordinário e, como eu disse, estou honrada, mas sinto o peso da responsabilidade. Quero fazer o melhor possível para a comunidade ao todo, especialmente a nossa comunidade brasileira. Priscila começou sua vida pública nos Estados Unidos em 2019, ao ser eleita presidente do comitê escolar de Framingham. Orgulhosa da trajetória, espera que mais brasileiros façam parte da política para melhorar a vida dos imigrantes, que são a grande força de trabalho do país. Eu fico muito feliz de saber o aumento da participação política da comunidade brasileira aqui, a comunidade imigrante em geral. Nós chegamos aqui, tivemos muitas conquistas financeiras e econômicas, mas agora é hora das nossas vozes serem ouvidas nos governos, até nas escolas. Eu sou presidente do comitê escolar e eu vejo que antigamente tinha aquela mentalidade que pai brasileiro só vinha aqui para juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Não, as pessoas querem se envolver mais. Eu acho um momento excelente, extraordinário que a nossa comunidade está vivendo. E agora a gente traz a informação de que um brasileiro foi preso pela imigração ao tentar cruzar do Canadá
para o estado do Michigan de barco. Pois é, ele que não teve a identidade revelada tem 34 anos. O brasileiro foi preso junto com outros 2 imigrantes, um espanhol e um chileno, ambos também na faixa dos 30 anos. Segundo a patrulha de fronteira, o grupo usou um barco para tentar entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos durante a madrugada do último dia 5 de setembro. Eles admitiram que tentavam entrar escondidos aqui nos Estados Unidos. Agora, o grupo está sob custódia do governo e o brasileiro deve ser deportado já nas próximas semanas. E olha, mudando de assunto, você sabe que dia é hoje? A gente te dá uma dica. Hoje é dia de uma bebida muito importante e simbólica na cultura e na identidade brasileira. Já adivinhou? É o dia da cachaça, que é celebrada sempre no dia 13 de setembro. É uma das bebidas destiladas de maior consumo no mundo. E quem conta toda essa história pra gente é a Eloá Orazen. Aguardente 100% brasileira, a cachaça já foi até motivo de revolta. Sua popularidade nos anos de 1600 impactou no consumo do vinho português, o que levou a coroa real a aumentar o imposto sobre a cachaça a fim de dificultar sua venda. O fato causou uma verdadeira indignação popular. Diante dos protestos, o governo voltou atrás de sua decisão em 13 de setembro de 1661, daí a comemoração do Dia da Cachaça. Apesar de sua origem verde e amarela, a aguardente aos poucos vai destilando paladares estrangeiros. Cerca de 2% de toda a produção nacional é exportada, sendo os Estados Unidos o nosso maior consumidor internacional, à frente de Alemanha e Paraguai. Os principais produtores de cachaça do Brasil acreditam que a nossa aguardente tem um grande potencial mundo afora e que num futuro não muito distante, ela pode ser tão relevante para a cultura e a economia do país quanto a tequila é para o México. Falando a respeito da cachaça aqui nos Estados Unidos, é um produto muito aceito, né, nos bares pelos americanos. Eles gostam bastante da caipirinha, tanto da caipirinha tradicional de limão, como a de morango, kiwi, até mesmo de abacaxi. E eles gostam, eles sentem assim um gosto, eles falam que ela é forte, mas ao mesmo tempo, como é uma caipirinha, tem a refrescância. Então é um produto super aceito aqui, eles adoram, assim como eu, e acredito que todo brasileiro gosta. Muito legal essa história. Bom, depois do intervalo a gente fala sobre turbulências. Uma pesquisa mostrou que elas podem ficar cada vez mais frequentes durante os voos de avião por causa das mudanças climáticas. E a gente fala das eleições brasileiras com as informações sobre os locais de votação no estado da Flórida. Os detalhes foram divulgados pelo Consulado Geral do Brasil aqui em Miami. A gente volta daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta aí para falar das eleições brasileiras que acontecem em poucas semanas, no dia 2 de outubro. Hoje, o Consulado Geral do Brasil, aqui em Miami, divulgou informações importantes para orientar os eleitores brasileiros que vivem no estado da Flórida sobre os locais de votação. Essas orientações foram detalhadas pelo próprio cônsul-geral em um vídeo que também está disponível nas redes sociais diplomáticas. Olá, meu nome é André Aldenbrade Carvalho, eu sou cônsul-geral do Brasil em Miami. Estão chegando as eleições presidenciais brasileiras. Dia 2 de outubro, o primeiro turno, dia 30 de outubro, o segundo turno. As eleições não vão acontecer nos mesmos locais da última eleição. Em Miami, a votação vai ser no Miami-Dade College, campus de Kendall, e em Orlando, no Valencia College, campus West. Agora, para votar, é preciso saber qual é a sua sessão eleitoral. Visite o site do TSE, ou melhor, baixe o app E-Título, o título eleitoral eletrônico. E no dia da eleição, para votar, é preciso trazer um documento brasileiro com foto. Ele não precisa estar dentro do prazo de validade, mas ele precisa conter uma foto capaz de identificar o eleitor. É preciso lembrar também as restrições aplicadas pela Justiça Eleitoral ou pelos locais de votação. No dia, não será permitido porte de armas, nem levar celular
para dentro da cabine de votação. Também não será permitido o fumo, bebida alcoólica ou animais para além de animais de serviço. Finalmente, todos nós queremos eleições tranquilas. Vamos evitar aglomerações para que todo mundo possa chegar, votar e partir tranquilamente. Muito obrigado. E essa notícia agora é para quem anda muito de avião. É bom se preparar, viu? Os especialistas apontaram que as viagens aéreas devem ficar mais turbulentas daqui para frente. E o motivo são as mudanças climáticas. Normalmente, 65 mil aeronaves sofrem turbulências por ano e esse número deve aumentar. A Giovanna Locatelli nos explica os motivos. Os dados mostram que as turbulências podem dobrar ou triplicar nas próximas décadas. A turbulência de ar limpo, quando não tem ocorrência de tempestades ou nuvens que podem ser identificadas visualmente, deve aumentar significativamente em todo o mundo entre 2050 e 2080, principalmente nas rotas de voo mais movimentadas. Segundo os pesquisadores, cerca de 65 mil aeronaves sofrem turbulência moderada todos os anos nos Estados Unidos e quase 5.500 enfrentam turbulências severas. E esses números podem aumentar ainda mais. Outro alerta é sobre a duração média da turbulência. Normalmente, num voo transatlântico, a turbulência dura 10 minutos. Nas próximas décadas, isso pode aumentar para 20 minutos ou meia hora, exigindo cintos afivelados por mais tempo durante o voo. Mas os passageiros podem ficar tranquilos que esses dados não significam que voar será menos seguro. Os analistas garantem que as aeronaves são construídas com especificações técnicas que podem suportar até a pior das turbulências. Mas manter o cinto de segurança sempre afivelado enquanto estiver sentado ainda é a melhor maneira para evitar ferimentos em caso de turbulência. Bom, agora a gente muda de transporte para falar do sistema ferroviário daqui dos Estados Unidos. Está programado para esta sexta-feira uma grande paralisação que pode custar 2 bilhões de dólares por dia. Pois é, olha, essa greve pode ser mais um golpe na economia do país que já passa por uma profunda crise. A paralisação ferroviária pode afetar suprimentos de alimentos, de combustível, de transporte popular em todo o país e ainda piorar a inflação. Os 7 sindicatos, que representam mais de 90 mil trabalhadores nas ferrovias do país, querem aumento de salário e reembolso por horas trabalhadas desde 2020. Além disso, eles protestam contra plantões extensivos e trabalhos diários sem folga. Nos últimos 6 anos, as empresas demitiram quase 30% do pessoal e agora estão tendo dificuldades em recompor as equipes, o que vem sobrecarregando os funcionários existentes. O governo Biden pediu uma solução urgente entre as empresas e os sindicatos antes do prazo final para evitar que 40% do frete do país seja afetado. Uma greve prolongada pode levar as prateleiras vazias nas lojas, aos fechamentos temporários de fábricas, afetar suprimentos de combustível, alimentos, grãos e afetar também a população em todo o país. A Amtrak anunciou que está suspendendo preventivamente o serviço em algumas de suas rotas de longo alcance por causa da possível greve. E no próximo bloco tem notícia sobre saúde que traz esperança para milhões de pessoas mundo afora. A FDA está prestes a aprovar um medicamento que pode desacelerar a progressão da esclerose. E a gente fala também das academias que estão com dificuldades de recuperar os clientes após 2 anos de pandemia. A gente volta já já. Já voltamos e com uma notícia de esperança. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos, está prestes a aprovar um medicamento que pode desacelerar a progressão de uma doença grave. A gente está falando da esclerose lateral amiotrófica, conhecido no Brasil como ELA. É um tratamento experimental, mas que animou médicos e pacientes que lutam contra essa degeneração progressiva. Nos últimos 5 anos, Steve Kowalski convive com a doença chamada ELA. Aqui nos Estados Unidos é conhecida como ALS, esclerose lateral amiotrófica. O americano conta que quando foi diagnosticado, o médico mandou para casa com pouca esperança de tratamento. Really little hope that there was some treatment available that would help.
Mas o que parecia pouco improvável aconteceu. Um remédio que pode prolongar o tempo de vida surgiu como um sopro de esperança para Steve e para outras 30 mil pessoas que vivem com essa doença só aqui nos Estados Unidos. Um comitê consultivo da FDA votou em favor da aprovação de um medicamento experimental da fabricante Amylyx. A resposta final deve sair no final deste mês. A farmacêutica diz que testes clínicos se mostraram promissores e que a droga experimental reduziu significativamente a ação de ELA ou ALS no corpo. A droga foi bem tolerada pelos voluntários. O único efeito colateral foram eventos gastrointestinais. Para Steve, essa notícia é um alento para milhares de pessoas que estão à beira da cama sofrendo com essa doença devastadora. É uma esperança que vai ajudar no processo de lidar com esse diagnóstico horrível, disse ele. Ela, ou ALS, tem ainda um outro nome aqui nos Estados Unidos, doença de Lou Gehrig. Segundo os médicos, são registrados por ano cerca de 5 mil novos casos dessa doença. A esclerose lateral amiotrófica enfraquece os músculos, aos poucos vai afetando a capacidade dos pacientes de falar, engolir, movimentar e respirar. Bom, e continuando no tema saúde, médicos descobriram que jogar videogame pode ajudar a combater sintomas da Covid longa, principalmente a confusão mental. Pelo menos 20 milhões de americanos sofrem dessa doença nova que pode durar semanas, meses ou até anos. A Carla Marinho foi conferir essa história pra gente. O videogame nas mãos da Bárbara não é brincadeira. Ela é uma paciente de Covid longa e participa do tratamento experimental para melhorar os sintomas conhecidos como névoa cerebral ou pensamento confuso. Segundo Bárbara, é como se o vírus estivesse alojado no cérebro, impedindo de pensar e de lembrar das coisas. I feel like there's a virus in my brain. A atividade tem até dose prescrita pelo médico, são 25 minutos por dia, 5 dias por semana, em um período de 8 semanas. O Dr. James Jackson, do Centro de Recuperação de UTI da Vanderbilt University, está conduzindo o período de testes. De acordo com ele, uma das principais queixas dos pacientes é a perda de memória causada por déficit de atenção. E o jogo tem ajudado os pacientes a manter a concentração. Os pacientes estão achando o tratamento útil, afirma o Dr. Jackson, mas se isso vai resultar no retorno de atividades comuns do dia a dia, como pagar os impostos, manter a organização ou ser capaz de dirigir, ainda é cedo para responder. Porém, se funcionar, ele afirma que o tratamento abrirá portas para muitas outras possibilidades. Olha, de acordo com estimativas federais, 23 milhões de americanos desenvolveram a Covid longa, que é classificada quando os sintomas da doença permanecem por semanas, meses e até anos. E os sintomas variam, mas podem incluir fadiga, problemas cardíacos e respiratórios, dor nas articulações e musculares, além de questões neurológicas, incluindo o sintoma apresentado pela Bárbara, a névoa cerebral. Até agora, os pesquisadores não sabem por que alguns pacientes de Covid apresentam esses sintomas prolongados, enquanto outros não. Para o CDC, os grupos com maiores riscos incluem aqueles que tiveram a forma mais severa do Covid-19, pessoas que já possuíam condições de saúde delicada antes da infecção do coronavírus e os que não receberam a vacina e aqueles que experimentam a síndrome inflamatória multissistêmica, ou MIS, durante ou depois de estar doente de Covid. E falando agora em tempos de pandemia, as academias dos Estados Unidos estão lutando para recuperar clientes que estão resistindo a voltar a treinar. Pois é, olha, uma pesquisa apontou que quase 30% dos usuários não têm planos de entrar numa academia por causa de limpeza, segurança de saúde e preços. 9 meses depois do encerramento das restrições, muitas pessoas voltaram a procurar as academias. Foi o início de uma recuperação nas salas de ginástica. O problema é que a onda de recuperação parou ali. Houve um pico e depois estabilizou numa média muito abaixo do esperado.
Uma pesquisa com consumidores do mercado fitness feita pela Upswell Marketing apontou que 31% dos usuários estão treinando bem menos neste ano e quase 27% dizem que não têm planos de voltar. Especialistas dizem que são 2 os motivos: saúde e preços. Os clientes estão mais exigentes com questões de limpeza e também mais atentos aos valores. Com a alta inflação, a academia é o primeiro item a ser cortado dos custos supérfluos. Segundo analistas, para atrair clientes de volta, as academias vão precisar repensar as promoções e incluir novos itens que antes não eram tão importantes, como limpeza, segurança de saúde, equipamentos bons e promoções. Depois do intervalo, a gente mostra a repercussão de um acidente nos ares. Um foguete espacial da Blue Origin do bilionário Jeff Bezos falhou e caiu pouco mais de 1 minuto depois de ser lançada do Texas. E a gente fala do Festival de Cinema Brasileiro que está rolando em Miami depois de uma abertura de sucesso. Começou agora a competição que, por voto popular, vai eleger o melhor filme do festival. A gente volta daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e para falar de foguete espacial, a nave New Shepard do bilionário Jeff Bezos falhou e caiu pouco mais de 1 minuto depois de ser lançada no deserto do Texas. A cápsula não estava tripulada e significa que não houve feridos. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos disse que vai investigar esse incidente. Tudo estava seguindo o planejado, até que um problema no motor desviou a rota e fez o foguete pegar fogo. A cápsula acionou um mecanismo de segurança e se autoejetou do foguete em chamas. O voo não era tripulado. Na cápsula estavam apenas uma série de cargas úteis. Pouco depois, é possível ver a cápsula pousar em segurança. A empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, não deu detalhes do acidente. Disse apenas que a nave sofreu uma anomalia após o lançamento. Em nota, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos disse que vai investigar o caso. A nave New Shepard só poderá voltar a voar depois que a FAA verificar que não houve falha de segurança. A empresa de Jeff Bezos começou a fazer turismo espacial em julho de 2021. O acidente preocupou as autoridades. Bom, agora é hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhada, Evelyn, como é que vai estar amanhã? Vamos nessa. Olha, tempo encoberto em Boston, mínima de 58, encoberto também em Nova York, em Washington, mínima de 64, máxima de 82. Na Flórida, tempo encoberto aí também, mínima de 74, máxima de 88. Dallas, sol, máxima de 91. Houston também sol, máxima de 90 graus Fahrenheit, Evelyn. Agora a gente vai lá para Seattle. Olha só, em Washington, com tempo encoberto, o sol aparece entre nuvens e a máxima não passa de 70 graus. Já na Califórnia, São Francisco e Los Angeles também se mantém com o tempo encoberto. A máxima, olha só, em São Francisco 72, em Los Angeles 81 e em Las Vegas o sol volta a brilhar amanhã com máxima de 88 e mínima de 69, Ruth. Um alíviozinho, né? 88 baixou daqueles 3 dígitos que a gente estava dando, né? Estamos chegando perto do final do verão, né? Então é isso que se espera. Por favor, né? E olha, antes de terminar o jornal, a gente vai dar uma espiadinha como é que tá o Festival de Cinema Brasileiro, que está acontecendo durante toda essa semana em Miami, aqui no sul da Flórida. A abertura oficial do evento no sábado passado foi um sucesso. E agora acontece a competição de filmes. E sabe quem é que vai eleger o melhor do ano? O público. A Cone Rocha foi lá para conferir esse festival pra gente. O Festival de Cinema Brasileiro teve uma noite de abertura emocionante, com a apresentação da Orquestra de Crianças Brasileiras do Mato Grosso, chamada Flauta Mágica. Logo depois, no telão gigante, montado no Soundscape Park, em Miami Beach, o público assistiu ao filme Pixinguinha, Um Homem Carinhoso, dirigido por Denise Saraceni e Alan Fitterman. A abertura foi sensacional, uma noite maravilhosa, coroada por uma lua cheia.
e uma programação linda com música, com cinema. Então sempre é uma satisfação enorme, principalmente que a gente sabe que é tão difícil a gente manter um festival como esse em terras americanas. Depois do sucesso da estreia ao ar livre, o Festival de Cinema continua aqui dentro do MDC Tower Theater, com a competição de filmes brasileiros, que vai durar até sexta-feira. Cada exibição dura em média 1h30. Até sexta-feira, o público vai poder assistir aqui no Tower Center os filmes que concorrem no festival e votar em diferentes categorias. Os vencedores serão anunciados no próximo sábado, dia 17. Só energia positiva até no dia 25, muita coisa vai acontecer. Lembrando que o festival presencial vai até o dia 17, mas até o dia 25 a gente tem as mostras online. Então pode curtir aí que vai ser muito bacana. Pela primeira vez a gente volta presencialmente, né, com o festival presencial, com a mostra competitiva e com os filmes na Inf.online. São 70 filmes disponíveis para o público não só de Miami, que vai poder vir aqui nas exibições no Tower Cinema para a mostra competitiva, mas são 57 filmes para todos os Estados Unidos. O encerramento do Festival de Cinema vai contar com um show da cantora Adriana Calcanhoto. Para saber mais, acesse o site inff.online. Muito boa dica, hein, Ruth? Fica aí, então, a nossa dica e a da Cone também para o pessoal participar do festival e aproveitar e votar. Já pensou poder decidir qual é o melhor filme do ano? Ó, e não dá para perder um festival brasileiro acontecendo aqui nos Estados Unidos. Não pode perder, né, Evelyn? Não, tem que prestigiar. Bom, com essa matéria que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente volta a se ver amanhã às 7h30 da noite. Logo depois do Cidade Alerta, como vocês já sabem. Agora, então, vocês ficam com mais um episódio da terceira temporada da série Reis. Uma boa noite. Boa noite.